De 3 a 6% de todos os casamentos nos Estados Unidos são entre um democrata e um republicano e enfrentam um risco 38% maior de separação. Sou feminista, você tradicionalista, sou ortodoxa grega, você ateu, mas você votou no Trump. Por isso perguntam, como conseguimos fazer isso dar certo? A que você atribui isso? Trair a si mesmo condena o casamento desde o início. Eu passei de esposa que ficava em casa para agora ser uma parceira de negócios em tempo integral. Como você conseguiu não guardar rancor de mim? Eu não tenho interesse em ser casada com um homem. Você ainda acredita que vale a pena me acompanhar? E se não acredita, agora é a hora de desistir. Eu sou cristã ortodoxa grega, você é ateu. Eu sou feminista e você é tradicionalista. No papel, nós literalmente somos um desastre. Mas amor, aqui estamos nós, felizes e casados há 23 anos. Mas aí você foi lá e votou no Trump, e aí a merda bateu no ventilador. Amigos pararam de falar comigo, fãs deixaram de me seguir e o ódio veio com tudo. Aqui está um exemplo. Sua plataforma defende o empoderamento feminino, mas seu marido apoia Donald Trump, que abusou de mulheres e está tentando retirar nossos direitos. Você concorda com ele? Está sendo hipócrita, Lisa? Vamos começar falando sobre hipocrisia. Como você pode me amar, apoiar minha luta contra a injustiça com as mulheres, dizer que faria qualquer coisa para me proteger e ainda assim votar no homem que acha que está tudo bem agarrar uma mulher pelo... Você sabe. Então você veio até mim e disse: "Ei, escuta, isso realmente me incomoda. Por que você faria isso?" E eu disse: "Bom, me diga o que realmente te incomoda. Porque se você acha que eu simplesmente ignoro o fato de que ele cometeu agressão sexual contra mulheres, com certeza eu não faço isso. Votar nele não significa que aprovo esse comportamento, que concordo com isso ou que ignoro o trauma que isso causa em muitas pessoas. É eu dizendo que quando me dão duas escolhas horríveis, eu preciso ter um norte a seguir. Para mim, eu acredito que os Estados Unidos está no meio de uma crise. Eu acredito que a história fala muito claramente que, nesses momentos, na maioria das vezes, o país descamba. E quando um país descamba, não é uma recessão, não é nem mesmo uma depressão. Muitas vezes são 100 anos de atraso. Observe o que ocorreu na China. Eles se autodenominam Reino do Meio e passaram pelos chamados 100 anos de humilhação. 45 milhões morreram de fome. Dezenas de milhões de pessoas foram mortas na Revolução Cultural durante minha vida. Você olha para uma nação como a Argentina, que já foi, eu acho, a quarta economia mais rica do mundo. Então, as políticas que vi sendo apresentadas de um lado, historicamente, levaram à fome e à morte em uma escala que não conseguimos compreender. O que os democratas diziam? Sim. Não quero focar nos democratas. Essa ideologia é inerente à mente humana. Claro, mas eu acho que isso é super importante. Eu quero realmente fundamentar isso de novo. Você votou em um homem porque é sobre quem estava concorrendo na eleição. Você votou em um homem que disse que tudo bem agarrar uma mulher. Deixa eu reformular. Como você se sentiria se Donald Trump fosse uma pessoa comum e fizesse isso comigo ao passar por mim? Então, vou te explicar como eu penso sobre isso. A coisa mais importante que podemos fazer agora é garantir o nosso futuro econômico, o dos Estados Unidos. Isso terá mais consequências positivas, ou, se falharmos, mais consequências negativas do que ter um monstro moral no cargo. Então, eu vejo a situação por esse prisma. Não espero que todos concordem, mas a minha visão de mundo é que tudo, e eu realmente quero dizer tudo, é consequência da economia. A estrutura da sociedade é consequência da economia. Mexer na economia afeta toda a estrutura social, expondo todos a riscos maiores do que apenas um monstro moral na Casa Branca. Então, não posso deixar de analisar o problema pela ótica de entender historicamente tanto a economia quanto o que acontece em países que fracassam. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas saibam qual é o seu norte. O meu norte é a estabilidade da classe média. Quando olhei para as duas opções que eu tinha, havia um cara que era claramente um problema moral. Eu desprezo a maneira como ele fala sobre as mulheres. Eu sei que ele disse isso. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Fiquei mortificado, não consegui votar nele na primeira vez e fiquei horrorizado. Vi o que ocorreu em 4 anos de Biden, podemos falar disso quanto quiser, mas o país era comandado por alguém senil, mostrando que ele não está no controle. Então a pergunta passa a ser: quem estava governando o país? Você sabe como eles se chamavam? Self-referenced.
Eles se chamavam de Politburo. Esse é o nome de uma organização comunista. E eu sei o que acontece no comunismo. Então, eu acho que isso é algo mais assustador do que o que Trump representa. Foi muito difícil falar sobre isso. É a primeira vez que abordamos o assunto publicamente. Fui muito criticado. O interessante é que eu estava confiante na sua resposta porque já tínhamos conversado bastante sobre isso e conheço seus valores. Se você dissesse, por exemplo, qual é o problema? Você disse, agarrar mulheres pela buceta. Por que isso seria um problema para você? Isso teria se tornado um problema entre nós porque seus valores não coincidem com os meus. Mas após nossa conversa, entendi qual era o seu norte. E aí, quando você anunciou, eu recebi tanto ódio, amor, isso parte meu coração. E eu comecei a deixar a opinião dos outros influenciar o que eu pensava e como eu estava te enxergando. E isso fica muito louco, e isso se torna muito perigoso. Então, o próximo passo, porque eu quero ter certeza de que vamos amarrar tudo, o próximo passo foi que eu fui até você e você me pediu. Por favor, amor, me fala exatamente o que está te preocupando, o que está te incomodando. Também. O que você acha que eu estou apoiando? Ah, sim, sim. Esse é um ponto muito bom, porque eu extrapolo. Se você votou nessa pessoa, deve significar que você concorda com ela. Acho que você tem ideias específicas, como concordar com ele sobre aborto ou sobre o tratamento das mulheres, mas nada disso é verdade. Exatamente. Obrigada. Quando você disse, vamos falar sobre tudo que te incomoda e conversar sobre isso. Acho que isso ajudou nosso alinhamento, comunicação e me permitiu te ouvir. E você mencionou o aborto. Então, eu adoraria realmente falar sobre isso, porque foi uma das coisas que eu mencionei. E eu só vou ler aqui. Recebi tantos comentários de ódio, querida. Agora, só lembre-se, foi puramente porque você votou no Trump que as pessoas estavam descarregando ódio em cima de mim, dizendo que eu devia concordar. Peguei outro comentário horrível, desta vez sobre aborto. Disseram, não é possível ser uma mulher independente quando seus direitos e corpos são controlados pelo governo. Isso realmente me incomodou porque eu acho tão importante que uma mulher possa tomar decisões por si mesma. E eu vou dizer isso. Aos 18 anos fiz um aborto e nunca contei isso. Isso me afetou muito. Quando aconteceu pela primeira vez, ainda jovem, sentia muita vergonha. Quando nos conhecemos, eu ainda tinha vergonha. Nunca contei para ninguém, nem conseguia falar isso em voz alta. Agora sei que foi a decisão certa e estou muito tranquila com isso. Mas quando meu marido vota em alguém que acha que o direito ao aborto deve ser tirado, isso realmente me machucou pessoalmente, de verdade. Essa foi uma situação em que te questionei. Como pode apoiar um homem que acha certo tirar direitos das mulheres sobre seus corpos? Tudo bem, já voltamos com meu marido Tom Bilieu, mas rapidinho, se você já aprendeu algo com um episódio do Women of Impact, por favor, aperte o botão de inscrever-se aí embaixo. É assim que o YouTube entende que você valoriza este canal, que esse conteúdo é importante e isso me ajuda a fortalecer essa comunidade incrível de mulheres que não aceitam menos do que merecem. Por favor, vai lá, mostra seu carinho e aperta o botão de inscrever-se. Agora de volta ao episódio. Ok, então é aqui que as pessoas realmente precisam prestar atenção no que está acontecendo. Aquela decisão não era sobre se o aborto deveria ser legal ou não. Aquela decisão era sobre se deveria ser tornado legal e disponível à força em nível federal ou se deveria ser deixado para os estados decidirem. Eu acho que se você realmente perguntar ao Trump o que ele pensa, ele só vai fazer o que for necessário para ser eleito. Então, o que ele precisava fazer para ser eleito era devolver isso para a autonomia dos estados. Para mim, deixar isso em nível federal, ótimo, ideia certa, simples e fácil. Mas não é assim que a política funciona. Não é assim que o governo funciona. Todos abrem mão de algo para se eleger. O que precisam entender sobre mim é que desprezo políticos, pois acho que são universalmente falsos. Fazem e dizem qualquer coisa para serem eleitos e manterem-se no poder. Mesmo assim, você está em um sistema que considera isso melhor que a anarquia, não como caos, mas no sentido filosófico. Ao analisar nosso sistema, vemos que ele é ruim, mas ainda melhor que os demais. Então, até que as pessoas olhem para mim e entendam, eu sou alguém que entende que a vida é feita puramente de escolhas e concessões. Não existem soluções maravilhosas. Sempre abrimos mão de algo para obter algo mais valioso. E se alguém me entende pelo ponto de vista de que eu realmente olho para o mundo em que vivemos agora e digo, o que importa é a economia. E se as pessoas não entendem a catástrofe, leiam o livro Fome Vermelha. É uma história real sobre o que aconteceu na Rússia soviética.
Eu costumo ouvir livros quando estou pegando no sono. Você sabe bem disso, mas seu público não. E foi o primeiro livro que eu não consegui ouvir enquanto adormecia, porque uma vez acordei com a história de uma mulher que cozinhou e comeu sua filha de 7 anos. E eu pensei, não dá para mim. É para esse ponto que as coisas vão quando a economia entra em colapso e as pessoas simplesmente não entendem. 45 milhões de pessoas morreram de fome na China, certo? Nos anos 60, não faz tanto tempo assim. Então essas coisas têm consequências. Nós estamos em um desses momentos, e eu entendo que as pessoas não querem que a gente esteja em um desses momentos, e eu não estou dizendo que as pessoas vão comer seus filhos amanhã, não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que, quando você começa a tomar essas decisões, elas têm consequências. E todos os impérios antes dos Estados Unidos caíram, todos eles. Então, quais são as chances de que os Estados Unidos durem para sempre? Zero. Só estou dizendo, chegamos a um ponto de inflexão onde tudo importa. É um jogo de escolhas, e meu foco é que a classe média prospere. Se a classe média não tem liberdade de expressão, se a classe média não está indo bem, se a expectativa de vida da classe média está diminuindo, nós temos problemas reais. Esses problemas são reais agora. Estamos indo na direção errada nesses indicadores. Então, eu não estava votando a favor de tudo o que as pessoas acham que eu estava apoiando. Essas são situações em que eu engulo seco, entendo as concessões envolvidas e simplesmente digo que é uma droga que isso venha junto nesse pacote. Mas o outro pacote dá um passo muito mais rápido em direção à catástrofe. Porque eu te conheço, tem tanto sentimento nisso. Tipo, quando você me conta essas histórias, e eu realmente odeio quando você me conta essas histórias horríveis que acontecem, porque eu não consigo dormir à noite. Pra mim, isso mostrou onde está seu coração. Agora, da minha parte, eu não consigo viver em uma cidade ou estado que não permite abortos. Felizmente, não tivemos o pior cenário possível. Mas quando você ouve essas histórias de mulheres que são estupradas e acabam engravidando, e mesmo assim não podem fazer um aborto, isso ultrapassa todos os meus limites pessoais. De verdade, eu não consigo aceitar isso. Então, ouvindo a sua opinião, sabendo que não é que você ache que, sim, o aborto é terrível, mas sim que é um sacrifício que você está disposta a fazer pela classe média por causa da forma como você vê o mundo. Entendi totalmente e não tentaria mudar sua opinião. Senti que era recíproco. Você também não tentava dizer que isso não importa. Você não estava tentando me convencer de que eu não deveria me importar com isso. Não é que eu acho que isso não importa, acho que importa sim. Tudo isso entra em uma hierarquia. Eu não confio em mim mesmo para estar certo o tempo todo, então eu quero dar o meu voto. Quero poder fazer minha voz ser ouvida. Quero poder argumentar pelo que eu acho certo. E então eu quero que as pessoas tomem suas próprias decisões. Eu entendo o quanto os seres humanos são falíveis, e eu sou um humano, portanto, eu sou falível. Então, dado isso, sempre que estamos falando de algo em que a ideia é simplesmente deixar as pessoas votarem, tudo bem, aceitarei o que for decidido na votação. Enquanto o que eu ouço de você e o que eu ouço de muitas outras pessoas é a crença de que você acha que está tão certo que, não importa o que aconteça, as pessoas simplesmente precisam aderir a isso. Pois lembre-se, o que realmente se decidia era permitir aos estados votar. É isso. Então não estava dizendo que o aborto é ilegal. Estava dizendo que agora os estados podem decidir. Alguns estados disseram que é ilegal. Outros estados disseram, não, está tudo bem. Então, eu gosto de uma democracia representativa. Eu gosto que existam freios e contrapesos. Eu gosto que alguém como eu, não importa o quanto eu ache que sou esperto, seja contido por outras pessoas. Então, eu quero estar nesse mundo. Então, eu não tive problema com, vamos deixar todo mundo votar em nível estadual. Mesmo não querendo ver isso derrubado, Tom, você aceita que os estados decidam sobre o tema? 100%, porque eu já vi estados, incluindo a Califórnia, fazerem coisas que eu acho insanas, e é o fato de que eu posso ir embora, posso me mudar para outro estado e ainda estar nos Estados Unidos que me dá conforto. Você acha que o aborto é um mal? Não. Pronto, era o que eu precisava ouvir. Falamos sobre abortos, assédio a mulheres e imigração. Sou imigrante. Essas questões me incomodaram. Um dos comentários foi: Lisa, você é linda, incrível e imigrante. Espero que comente uma declaração polêmica do seu marido. Qual delas? Quero falar rapidamente sobre sua visão da imigração, pois isso também se relaciona com você votar no Trump. Sobre a hipocrisia, você é casado com uma imigrante, filha de imigrantes de Chipre para a Inglaterra, que veio para a América. E essa é basicamente minha vida.
Então, como você conciliou sua visão sobre as leis de imigração com votar em alguém que poderia tirar meus direitos e me expulsar do país? É aqui novamente que você precisa entender qual é a nuance. Então, Trump não é contra a imigração. Eu certamente não sou contra a imigração. Então, o meu ponto é que eu sou contra a imigração ilegal. Agora, a pergunta é, por quê? Se você sabe que meu foco é a classe média próspera, surge uma questão econômica. Então, o que os imigrantes ilegais ou não, mas o que um grande influxo de imigração causa, certo? Isso desvaloriza o trabalho? Podemos conversar mais. É o que penso no momento. Eu penso, opa, a globalização tem sido um problema real para os Estados Unidos, porque você financeiriza tudo e leva a produção para o exterior para tornar o trabalho muito barato, enquanto mantém o dólar forte. E basicamente, se você quer manter o dólar forte, precisa produzir em países onde a moeda é fraca. E eu vejo tudo pela ótica de causa e efeito, então eu penso, ok, os Estados Unidos estão em crise, acumulamos 38,5 trilhões de dólares em dívida. Só os pagamentos de juros da nossa dívida já são o segundo maior item do orçamento federal. Então, gastamos mais com o pagamento da nossa dívida do que com as Forças Armadas. Gastamos mais com o pagamento da dívida do que, acho, com o Medicaid. Então, é como se fosse, simplesmente inacreditavelmente grande o gasto que temos com a dívida. Então eu fico tipo, ok, o globalismo tem sido um problema, agora estamos nesse ponto crítico. Quando você junta pessoas procurando emprego que não conseguem encontrar e pessoas que simplesmente não procuram emprego, dá uns 12%, é astronômico. Agora, ninguém fala sobre a parte de todas as pessoas que simplesmente desistiram do mercado de trabalho. Só falam das pessoas que ainda estão no mercado de trabalho e não conseguem emprego. Isso é absurdo. Então você precisa olhar para o que fizemos desde basicamente os anos 90, terceirizando tudo para a China e acabando completamente com a manufatura, justamente numa época em que estamos no que se conhece como a armadilha de Tucídides, vem do grego. Então, a armadilha de Tucídides diz que toda vez que há uma superpotência em ascensão que encontra uma superpotência em declínio, historicamente, isso é matemática literal. Historicamente, há 75% de chance disso terminar em guerra cinética. Historicamente, Estados Unidos e China têm 75% de chance de entrarem em guerra um contra o outro. E a China controla toda a nossa manufatura, eles controlam nossa indústria farmacêutica, eles controlam quase toda a nossa cadeia de suprimentos de drones e tecnologia avançada por minerais de terras raras. Então, eu olho para isso e penso, olha, foi bom enquanto durou. Essa ordem mundial acabou. Estamos desfazendo tudo. Estamos nos desvinculando da China. O mundo está se fragmentando. E então, do ponto de vista da imigração, eu sou a favor da imigração. Mas você precisa que a imigração seja feita legalmente para que possa controlar as quantidades. O primeiro motivo foi econômico, o segundo cultural. Você e eu pensamos de formas bem diferentes. Logo no início do casamento, percebi que seria inútil tentar fazer você pensar como eu. Seria tolice tentar me fazer pensar como você. Às vezes há atrito porque vemos o mundo de formas diferentes. Isso nos une como casal e nos trouxe mais sucesso do que teríamos sozinhos. Porém, há atrito e precisamos lidar com isso constantemente, inclusive pelo simples fato de sermos homem e mulher. Ok, então se você importar um monte de pessoas que têm valores culturais diferentes dos seus, você vai ter um choque. E então, ter imigração sem controle, onde você não faz nenhum tipo de filtragem por potencial econômico ou alinhamento ideológico, você vai criar um problema. Quando a América era vista como um caldeirão onde todos se tornavam americanos, isso funcionava. Quando deixam de se misturar, como há 30 ou 40 anos, o caldeirão desaparece e surgem grupos puxando para lados distintos. Se acham que estou louco, basta comparar os valores da esquerda e da direita. Eles discordam tanto que há pessoas patrulhando bairros em Minnesota com metralhadoras. Ok. Então, quem não vê que temos um problema agora, talvez não concorde sobre a causa, mas há um problema. Para mim, a imigração ilegal faz parte desse problema. O fato de você ter refletido profundamente sobre isso faz diferença para mim. Se fosse superficial e sem conhecimento, eu me preocuparia mais. Tenho uma pergunta complementar. Como você se sentiria se então você votou no Trump e de repente, vamos supor, porque ele é um homem muito manipulador, você nunca pode confiar em nenhum político, vamos ser sinceras, não só nele. Por favor, lembre-se disso. Sim, sabendo disso, ele pode facilmente mudar de ideia em um ano e dizer:
Dane-se. Qualquer imigrante que não nasceu aqui, vou expulsar você. Como você se sentiria se isso ocorresse? Eu ficaria com muita raiva. Agora, ele teria muita dificuldade para aprovar isso. E é isso que estou dizendo. Temos uma democracia representativa com 3 poderes destinados a manter o equilíbrio entre si. Claro, quero trazer isso para a nossa relação, para você como meu marido, certo? Porque eu acho que existe o lado do governo e depois existe eu, você, o relacionamento e como lidamos com esse tipo de coisa. Então, sabendo que você votou no cara que expulsou sua esposa, Então você está dizendo, e se a pessoa... Você considerou isso? a seguir. Trair a si mesmo é condenar o casamento desde o início. E aí, meninas? Ok, vamos falar sobre relacionamentos, porque estar em um não é só sobre amor e lealdade. É sobre conexão. É sobre se sentir vista, apoiada e sim, em sintonia na intimidade. Mas aqui está algo que ninguém realmente nos conta. A intimidade não acontece do nada, é uma habilidade. É por isso que eu simplesmente amo Vegucated. É uma plataforma online com mais de 150 cursos que ajudam você e seu parceiro a construir uma conexão forte, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Seja passando por uma fase sem sexo, enfrentando mudanças hormonais ou buscando se reconectar mais profundamente, Vegucated oferece as ferramentas para isso com confiança. Não são só dicas aleatórias. São cursos práticos conduzidos por especialistas e voltados para a vida real, sem vergonha, julgamento, só crescimento conjunto. Se sentir essa distância, não ignore. Clique no link, faça o teste gratuito e receba um roteiro personalizado para uma conexão mais profunda. Não é ser perfeita, e sim estar presente. E meninas, é aí que a mágica acontece. Não confio em políticos e sempre penso que farão algo que considero insano. E Trump fez uma série de coisas que eu acho insanas, que realmente teriam me feito pensar 2 vezes se eu soubesse que ele faria antes de eu votar. Então, não há dúvida de que eu desconfio que políticos façam o que dizem que vão fazer e que não façam algo que disseram que não fariam. Mas o seu exemplo hipotético, eu não me preocupo com isso no dia a dia. Se ele realmente fizesse isso, claro que eu reagiria. Como temos recursos, iria para Washington, corrente contínua, e tentaria reunir pessoas. Isso é absurdo. Eu usaria minha plataforma para deixar bem clara a relação de causa e efeito e o quanto isso é ridículo e imbecil. Não faço parte de nenhum time. Votar no Trump não quer dizer que sou do time dele. Se o Trump fracassar e não fizer as coisas certas, então o Trump deve ser tirado. Isso é muito simples para mim. E qualquer um que assista, eu falo sobre isso o tempo todo. Evite fazer parte de um time. Evite pensar a partir da perspectiva de um time. O fato de eu estar no seu time é a razão pela qual as únicas decisões irracionais que eu tomo na minha vida, eu tomo por você. Literalmente todo o resto da minha vida é causa e efeito. Sei onde quero chegar, o que vou fazer. Mas porque você se sentir segura, você se sentir protegida, você sentir que eu estou do seu lado, é tão importante para mim, porque meu casamento me dá mais do que qualquer outra coisa na minha vida. É o único lugar onde eu vou. Eu tomo decisões irracionais, se isso faz sentido. Mas quando se trata de políticos, eu não estou no time de ninguém. Eu não sou de esquerda. Eu não sou de direita. Eu fico do lado de quem vai ajudar a classe média a prosperar. Então, voltando àquele comentário horrível original, onde aquela pessoa acha que eu sou hipócrita. Sou muito grata por você estar no programa, para conversarmos e mostrar que não é tudo preto no branco, e isso não me torna hipócrita. Posso ter um marido que vota em alguém que não gosto, e mesmo assim, defender as mulheres e ter um ótimo relacionamento com ele. Lembre-se, seu marido pode votar em alguém que não gosta. Interessante, é isso que eu estou dizendo. Muitos pensam que votei no Trump como se eu realmente achasse ele incrível. Eu olhei para as minhas opções. Eu, a contragosto, escolhi a pessoa que eu achei que tinha mais chances de ajudar a classe média a prosperar. Eu tenho alguns dados para você. Dados recentes indicam que apenas cerca de 3 a 6% de todos os casamentos nos Estados Unidos são entre um democrata e um republicano. Isso não me surpreende. Então, quando as pessoas olham pra gente e dizem, como diabos vocês conseguem fazer isso dar certo? Vocês têm ideias e ideologias diferentes. Na verdade, isso não é verdade. Quando criança, minha mãe votava nos conservadores e meu pai nos trabalhistas. Isso é interessante. Você não teria pensado isso. Eu não teria pensado. Você não teria, mas meu pai votava nos trabalhistas. Então, meu pai estava em ascensão, entrando no mundo dos negócios. Veio do nada. Mas o motivo pelo qual ele votava nos trabalhistas era um só. Não era pela segurança financeira da família dele. Era por um motivo só, porque eles prometeram que ajudariam a tirar os turcos de Chipre por causa da guerra. Mas meu pai se apegou a essa única coisa.
E toda vez que minha mãe falava sobre as implicações financeiras e tudo isso, meu pai dizia, mas é isso que me importa. O norte dele Cresci em um mundo onde era possível ter ideias diferentes sem tanta combatividade. é o seguinte: eu realmente acredito que você precisa compartilhar valores fundamentais. Você e eu compartilhamos valores fundamentais. Então, quais são esses valores fundamentais? Que o amor é importante e vale o sacrifício. Que a pessoa deve contribuir não só para si mesma, mas também para os outros. Que a família é importante, que o crescimento é importante, que a vida deve ser uma expressão de alegria, disciplina, trabalho duro e que você pode conquistar qualquer coisa que decidir fazer. Há limitações, mas isso deve orientar, todos merecem uma chance, embora os resultados sejam desiguais. Que o amor é o melhor que a vida tem a oferecer a você. E por isso, haja de acordo. Que o nosso casamento é a coisa mais generosa e que mais vale a pena proteger que nós temos. Eu poderia continuar? Não, isso é lindo. Eu tenho outro dado para você. Um estudo de pesquisa destacou que 11% dos americanos terminaram um relacionamento romântico por diferenças políticas. Se você disser, em vez de diferenças políticas, diferenças em valores fundamentais, entende? Sim. Não acho que as pessoas aprofundem tanto. Elas apenas dizem, votei no Trump, pronto. Ninguém pergunta, mas quais são seus valores fundamentais? Por isso, muitos acham estranho eu comandar um canal sobre mulheres apoiando mulheres e ser casada com um cara que votou no Trump. É tudo sobre manchetes, algo superficial. Será que realmente compartilhamos valores fundamentais? Quando as pessoas ouvem que alguém votou no Trump, o que elas realmente ouvem é republicano ou está do lado do Trump, nenhuma das quais é verdade. Então, eu sou orientado por causa e efeito. Eu me importo com os resultados e vou votar em qualquer partido que me leve até lá. É libertador não sentir que preciso justificar se Trump faz algo idiota. Vou dizer que é idiota. A quantidade de vezes que ele fez coisas estúpidas é chocante. E toda vez que ele fez algo estúpido, eu disse que era estúpido. Mas eu posso explicar por que é estúpido. Não é que eu tenha um problema emocional com isso. Eu vejo isso pela lógica de causa e efeito. É assim que acho que isso vai se desenrolar. Mas agora imagine ele fazendo besteira, fazendo coisas idiotas, fazendo todas essas coisas ridículas que às vezes são simplesmente horríveis e você só diz, é. Se você apoiasse essas besteiras, acho que isso mudaria nossa dinâmica. Mas perceber que você não é tendenciosa, nem do tipo, votei nessa pessoa, então apoio independentemente do que aconteça. Algo que me fez lidar bem com isso e nunca ser um problema no nosso relacionamento é quando vejo pessoas dogmáticas. Quando Trump sofreu o atentado, algo que me incomodou foi a quantidade de democratas dizendo, que pena que ele não morreu. E eu fico pensando, você prefere isso do que tê-lo no poder? Isso me pareceu tão insano, porque você quer mais que o líder perca do que o seu país vença. E quando vi pessoas agindo assim e você não age desse jeito, eu pensei, ok, eu tenho um marido muito íntegro que sempre esteve do meu lado. Então já tive provas repetidas vezes de que eu sei quem você é, no fundo. E eu acho que as pessoas não olham para os relacionamentos nesse nível mais profundo. Bem, eu recebi outro comentário odioso. A mulher disse, rindo muito, vou esperar pelo post do divórcio ou da separação amigável daqui a 1 ano mais ou menos. Isso não vai acabar bem. Adoro quando dizem isso. Gosto mesmo e queria encher uma parede com esses comentários. Então, em 2025, um estudo descobriu que a taxa anual de separação para casais com filiações partidárias diferentes era de 1,6% comparada a 0,77% para aqueles com a mesma filiação. Isso indica que casais com filiações partidárias diferentes enfrentam um risco 38% maior de separação. 38%. Então, nós também não entramos nessa estatística. Então, se você tivesse que resumir isso agora, como resumiria? Nós conseguimos permanecer tão fortes, tão alinhados, não terminamos, não nos divorciamos, mesmo que o mundo e as estatísticas digam que deveríamos. A que você atribui essas qualidades? Eu quero que você vença. Eu te amo e quero ver você feliz e quero ver você vencer. E se você não me fizesse sentir do jeito que eu quero me sentir, é claro que isso nunca daria certo. Mas isso tem que ser uma via de mão dupla. Eu preciso fazer você se sentir do jeito que você quer se sentir. Eu preciso te apoiar. Eu preciso querer que você vença. Então, olha, se a gente tivesse problemas no nível dos valores fundamentais, isso seria um problema. Mas, felizmente, a gente não tem esse problema. Então, o resto acaba sendo relativamente superficial. Então, para mim, o mais importante era
Para você, você queria que eu vencesse. Para mim, em relação a você, era que você é uma pessoa independente. Você tem seus próprios pensamentos, toma suas próprias decisões. E eu não sou a responsável. Eu não sou sua mãe. Não estou aqui para te dizer o que fazer. Você me deu muito espaço para poder te contar como eu me sentia. Você não tentou me calar. Você sempre perguntava como eu me sentia e queria conversar sobre isso. Então, acho que juntar todas essas coisas foi exatamente o que nos permitiu nos beijar e seguir em frente. Vou te dizer mais, não preciso estar certo. Então, eu não tenho nenhuma insegurança se alguém desafiar meu modo de pensar. Se você chegasse e dissesse, tenho esse argumento, e isso me fizesse pensar, entendo o seu ponto, vou atualizar meu modelo mental e seguir em frente. Então, eu não me sinto atacado quando você ou qualquer outra pessoa chega e diz, ei, você acredita nessa coisa? Eu acho isso absurdo. Eu simplesmente penso, ok, vamos analisar a causa e efeito. Estou certo sobre a causa e efeito? Eu sei que devo desconfiar de mim mesmo o suficiente. Então isso também ajuda. Eu não fico na defensiva. Não estou sendo defensivo. Eu só quero saber como você pensa. Eu não preciso que você pense do mesmo jeito que eu penso. Se você expõe seus argumentos e eu entendo, mas discordo, e faço o mesmo, entendendo, mas discordando dos seus. Novamente, salvo por um desalinhamento de valores essenciais, deveríamos reconhecer. Ela tem uma suposição básica que não compartilho. O mesmo se aplica a mim. E seguimos em frente juntos mesmo assim, porque eu não preciso que você pense do jeito que eu penso, pois não me sinto inseguro por você sentir de forma diferente. É uma linha tênue, porque se você dissesse, não me importo que Trump estava nos arquivos de Epstein, bom para ele. Aborto, se alguma mulher fizer, ela é o diabo. Imigrantes definitivamente deveriam deixar o país. Tipo, se você pegasse todas as coisas essenciais que eu realmente me importo e simplesmente ignorasse, isso não funcionaria. Eu realmente preciso que você pense como eu em certas coisas ou que tenha o mesmo sistema de valores sobre algumas questões. Sim. Valores fundamentais. Sem isso, você está com problemas. Sim, tudo bem. Agora, seguindo em frente, senhor B, para outro ponto que muitos têm dificuldade de superar em relacionamentos. Isso pode ser decisivo para o namoro ou virar um grande problema no relacionamento. Religião. Sou ortodoxa grega, você é ateu. Desde o início disse que queria casar numa igreja grega. Estudei em escola grega. Eu vou à igreja aos domingos com meu pai. Era uma parte muito importante de quem eu era. Eu usava uma cruz no pescoço. E aí você vem dizer que não acredita em Deus. Então eu quero ler algumas estatísticas. Aproximadamente 26% de todos os casamentos atuais nos Estados Unidos são casamentos interreligiosos. A combinação mista mais frequente envolve um cônjuge cristão e um cônjuge sem afiliação religiosa, que representa 13%. Então vamos falar sobre essas diferenças, porque para mim não me incomodava que você não acreditasse em Deus. Era importante para mim que você apenas respeitasse de onde eu vim. Fale comigo sobre isso, pois desde o início deixei claro que era importante casar em uma igreja grega. Você estava fazendo muitos sacrifícios para se casar com alguém que era religiosa. Então, primeiro, eu entendo muito bem o apelo da religião. Naquela época, eu entendia isso de forma menos intelectual, mas já percebia seu poder. Quando jovem, era muito religioso. Então, certamente entendia o poder disso, entendia como, através da cultura ou da história, usamos isso para transmitir cultura e valores e tudo mais. Então, eu entendi isso. Você foi criado de uma certa maneira. Minha própria família é muito religiosa e você não pode odiar aquilo que você ama. Então, nunca foi estranho para mim que pessoas que eu amo e me importo acreditem de uma forma diferente da minha. E muito da religião pode se chamar de afetação. Então, o Natal, teoricamente, nasceu de um feriado cristão, e mesmo assim eu aproveito muito. Os Estados Unidos se baseiam em uma ética judaico-cristã, e muito do modo como fui criado e da minha visão de mundo é todo baseado no cristianismo. Então, não, no começo eu só estava curioso para entender por que você acreditava no que acreditava. Achei ótimo você dizer curiosa. Isso foi uma das primeiras coisas que perguntou no nosso primeiro encontro. Por que você acredita em Deus? E não era um teste. Não parecia um julgamento. Parecia pura curiosidade. Então eu lembro de pensar, nossa, ninguém nunca me perguntou isso antes. Parei e pensei, não sei por que acredito em Deus. Acho que é porque meu pai me disse para acreditar. E claro, para mim aquilo foi um despertar. Ei, você não deve só seguir cegamente. É importante entender por que você acredita no que acredita, pesquisar e confirmar se faz sentido. Você foi a primeira pessoa que me fez pensar nisso. Então, para ser honesta, isso foi muito sexy para mim, o fato de você ser curiosa sobre por que eu pensava certas coisas.
A outra parte, porém, especialmente para mim, porque eu não sei se é realmente mais fácil para ateia ou para cristã, mas para mim eu não precisava que você acreditasse no que eu acreditava, mas eu precisava que você respeitasse as coisas que eram importantes para mim e que vinham junto com isso. Então, por exemplo, casar em uma igreja grega significava que você teria que ser batizada. Batizar as crianças em uma igreja grega, elas irem para a escola grega, essas coisas eram assuntos que a gente conversou logo no começo. Você acha que teria chegado a um ponto de ruptura, tipo, existia um limite para você? Pensando em quem ouve em casa, seja religioso ou não, e está com alguém sem saber se isso pode dar certo. Claro, tudo tem limites. Então, a maneira como eu vejo é que relacionamentos são uma grande negociação. E como em qualquer negociação, existem coisas com as quais você se importa. E existem coisas que você pensa: ah, isso significa algo para você. Para mim, não significa muita coisa. Com certeza. O prédio onde nos casamos não importava para mim. O que importava era estar com a pessoa que mais amo, por quem daria minha vida. E tudo o que ela estava me pedindo era estudar a religião dela para que eu pudesse basicamente passar numa prova, ser batizado, ser ungido e então casar numa igreja grega. Eu fiquei tipo, beleza, sem problema. Além disso, era exótico para mim, diferente do cristianismo que vivi na infância. Então eu fui à igreja em uma missão, tipo a missão luterana Salesiana em Tacoma. Era tipo um prédio velho e meio acabado, quase como um prédio escolar. Era pequeno e estranho, e tinha só um chão de linóleo e cadeiras dobráveis. Era tão diferente. Então você pode imaginar ir para Londres e ver algo tão ornamentado e com abóbadas. Parecia coisa de filme. E as vestes e tudo aquilo. Então, para mim, era tipo, isso não tem nada a ver comigo. Mas isso é tão fascinante e tão interessante. E realmente fazia parte do encanto nos primeiros estágios do nosso relacionamento. Sendo que não só eu sou dos Estados Unidos, como também sou da costa oeste dos Estados Unidos. Para mim, 30 anos já é velho. Então, encontrar tanta tradição e história, não só na Inglaterra, mas também uma cultura grega na Inglaterra. Então, é como se essas duas civilizações incrivelmente antigas estivessem me recebendo. E isso durante todo o processo. Apesar dos momentos monótonos e de ter que frequentar aquelas aulas, o que já é outra história, mas me casar em uma cerimônia que parecia mística porque eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Eles espalhavam fumaça, cantavam, vestiam roupas malucas e faziam Estefana e tudo mais. Eu pensei, uau, isso parece tão grandioso e importante. Então, ter uma mente aberta, uma mente curiosa, ficar fascinado por coisas assim, não se afastar disso, eu me aproximo da mudança. Eu me aproximo do diferente. Eu não me afasto disso. Então, quando você junta tudo, é tipo, sim, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas eu ganho muito nesse processo. Eu adoro a palavra negociação porque você está certíssima. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente acabou fazendo muito bem. Nós éramos jovens. Então, sabe, olhando para trás, a gente estava meio que se virando como dava. Eu só disse que casar numa igreja grega era muito importante para mim. Você respondeu que aceitaria ser batizada. E eu fiquei surpreso. E você disse, claro, eu vou estudar. Todos esses momentos não foram tipo, tá bom, eu faço. Não era um peso para você. Isso me fez sentir que estávamos trabalhando como um time. Quando ouço falarem sobre namorar alguém de outra religião, parece que são dois times diferentes se unindo. Sempre sentimos que éramos um time, com o mesmo objetivo de ganhar a taça. Mas teve uma coisa que você disse que era importante para você. E eu quero ter certeza de que a gente fale sobre isso quando você disse, mas eu preciso que você saiba que isso não significa que eu acredito em Deus. Se você precisa que eu acredite, isso não vai funcionar. Se você entender que faço isso por amor e que isso traz o casamento na igreja, o batismo das crianças, ótimo, sem problema, mas eu vou ser eu mesmo. E essa é a única coisa, é trair a si mesmo é condenar o casamento desde o começo. Muito verdade. Então você não se sentiu traindo ao ser batizada, pois teria se traído se não dissesse em voz alta que aquilo não significava acreditar em Deus. É uma afetação. Eu não me preocupo nem um pouco com isso. Então, se você dissesse, olha, realmente significaria muito para mim se em ocasiões especiais você usasse uma cruz. Ok, tipo, eu não me importo. Isso é algo que eu faço por você. Não é como se isso estivesse me queimando o peito. Não é alho e eu não sou um vampiro, então nada disso importa para mim. Se isso é significativo para você, beleza, claro que eu vou fazer. E o que me deixa triste é que, especialmente os homens mais jovens, estão fazendo de tudo para merecer sexo.
E eu quero isso até hoje, mas naquela época, sabe, você mal consegue pensar direito. Você só quer impressionar a outra pessoa. Então, se você diz, olha, essas coisas vão me impressionar, eu gosto dessas coisas e vou me sentir mais atraída e próxima de você. É claro, isso é uma troca fácil. Tipo, nossa, desde que eu não precise me trair, sem problema. E de alguma forma isso acabou virando um tipo de tabu estranho hoje em dia. Mas eu acho muito importante que as pessoas entendam por que Deus, ou a evolução, ou seja lá no que você acredita, colocou isso no nosso instinto, que os homens são hipermotivados por isso. E eu acho que buscar ser digno de uma mulher é uma das coisas mais importantes que um jovem pode assumir e buscar. E quando eu penso em tudo o que conquistei especificamente porque estou tentando te impressionar, porque estou tentando cuidar de você, é incrível. E eu nem quero saber quem eu teria me tornado se não tivesse te conhecido, porque você me deu tanto incentivo para ir além de quem eu era e me tornar quem eu poderia ser. E você me deu um incentivo explícito para ser mais, fazer mais, buscar mais, tentar ser mais. E isso funcionou, mudou toda a minha vida. O mais importante para mim foi quando você falou sobre religião, ser batizada e estabeleceu seu limite. Passei a respeitar você, pois, como disse, muitos homens fazem de tudo para levar uma mulher para a cama, mentindo e manipulando. Falam qualquer coisa para conseguir isso. E você não estava disposta a fazer isso. Você não estava disposta a simplesmente se curvar para mim. E isso me mostrou que você também tinha personalidade, que não estava disposta a se trair. E isso então me permite garantir que eu não me traia. É interessante, é um bom ponto que você está levantando porque é uma faca de dois gumes. Você pode se tornar um cara bonzinho, como dizem, e está apenas fazendo o que pode para conseguir sexo, mas de uma forma fraudulenta. Ou você pode lutar para conquistar seu próprio respeito e, nessa batalha, se tornar digno desse tipo de união. Quando você tem uma influência masculina e feminina, quando existe uma atração yin-yang na sua personalidade para ser amoroso e gentil e também ser forte e um protetor, você consegue algo extraordinário. Mas essas coisas não acontecem por acaso. Esse tipo de atração yin-yang profunda é, na minha opinião, incrivelmente importante. E nós somos apenas velhos o suficiente para que ambos tenhamos tido isso. E isso funcionou muito bem. Então, só para encerrar um pouco o lado religioso das coisas, eu fui uma das primeiras pessoas de toda a minha família a se casar fora da minha cultura. Meu pai disse não para você quando você foi pedir a bênção dele para se casar comigo. E mesmo assim, não deixamos que isso atrapalhasse a nossa relação. Mas a última coisa que eu quero garantir que a gente aborde é a questão dos filhos. Essa foi outra questão ao pensarmos em ter filhos. Eu queria que fossem batizados na Igreja Ortodoxa Grega, frequentassem a igreja e conhecessem essa cultura. Você sempre concordou. Acredito que isso também poderia ter sido um ponto de ruptura, mas não foi. É, claro, tipo dinheiro e filhos, cara. Isso gera muita fricção na vida das pessoas, pois reflete seus valores fundamentais. Então, como vamos criá-los? O que vamos dizer a eles? Qual é uma coisa tão importante para mim que, se a mamãe dissesse isso, eu diria que não é verdade? E vice-versa. Então, acho que as pessoas enfrentam problemas reais porque o cônjuge diz algo que elas simplesmente não conseguem deixar passar. E aí elas reagem. E agora vocês estão falando sobre a coisa que mais importa para ambos no universo, que é aquela criança. E agora você está puxando para uma direção diferente da que eu estou puxando. Opa, você vai ver um choque de valores aparecer bem rápido. Sim, se você dissesse, não, mamãe acredita nessa coisa mística chamada Deus, que nem é real, você acredita nisso? Seria um desastre. Sim, principalmente se estiver jogando seu cônjuge aos leões. E é tipo, Mamãe é boba, mamãe é ridícula. Eu não vou à igreja. sim, Isso. isso. Ok, eu tenho mais uma estatística para você. Estudos sugerem que casais interreligiosos têm de 20% a 50% mais chances de se separar do que aqueles em casamentos da mesma fé. Ok, de 20 a 50, então, mais uma vez, de alguma forma, nós contrariamos todas as probabilidades. Então, parabéns. Certo, você está pronta para passar para a próxima? Sim, estou pronto. Certo, então temos sexo e pornô. Vou começar com uma estatística. Homens versus mulheres. Um estudo sobre comportamento sexual mostrou que o homem médio na casa dos 20 anos pensa em sexo 19 vezes por dia. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. De verdade, achei que você fosse dizer uma hora. Aí eu pensaria que dava para acreditar.
ansioso pela próxima estatística. Enquanto a mulher média na faixa dos 20 anos pensa em sexo cerca de 10 vezes ao dia, eu pensei, isso é antigo. Eu fiquei tipo, eu nunca sei. Então, aqui estamos nós. Eu sou tipo 19 por hora, você é tipo 7 por dia. Certo, agora vamos discutir as diferenças entre homens e mulheres, eu e você, em relação a sexo e pornografia, e como lidamos com isso, considerando que pensamos tão diferente. Quando nos conhecemos, você tinha 24 e eu 21 anos. Nossos desejos sexuais eram diferentes, mas agora estão mais alinhados com o tempo. Mas me fale sobre a importância do sexo para você e o que você acha que conseguimos fazer para lidar com nossas diferenças, enquanto muitos outros casais acham isso difícil. Você está tendo uma experiência biológica e eu sei disso. Eu sei que estou em um corpo e que esse corpo está programado, por falta de uma palavra melhor, para se mover em direção a certas coisas, se afastar de outras, tudo isso. Sempre entendi que há diferença de libido entre homens e mulheres. Por isso, você não querer sexo com a mesma frequência que eu, não vi como rejeição a mim. Então, quando você dizia que não queria sexo, nunca foi tipo, meu Deus, ela não me deseja ou algo assim. Também, Deus, corta se quiser. Você é incrível na cama. Então é isso. Por que eu mencionaria isso? Então, desse ponto de vista, foi tipo, ok, tudo bem. É só que a frequência sempre foi diferente. Mas a gente sempre conversou sobre isso de forma muito aberta. Tínhamos esse entendimento. Eu disse, nunca me faça sentir mal por pedir, e eu não vou te fazer sentir mal por dizer não. Dessa forma, eu não acabo entrando em uma espiral onde eu nunca tomo a iniciativa. E aí, talvez você nem se sinta desejada, porque é tipo, bom, eu achei que ele queria sexo, mas ele nunca toma a iniciativa. Então eu falei, olha, essa é a minha esposa. Eu não vou me preocupar em tomar a iniciativa, mas também não quero que ela faça isso se ela não estiver interessada. Então eu quero ter certeza de que a gente tenha essa conversa, que você se sinta completamente à vontade para dizer, sabe, agora não estou com vontade, hoje não, qualquer coisa assim. E isso eu nunca ia ficar emburrado em um canto. Funcionou muito bem. Como sempre, é preciso ceder. A capacidade de entender a outra pessoa e garantir que ela se sinta amada de uma forma que ela perceba, eu acho que é muito importante. Tipo, para você, é tempo de qualidade. Então eu faço pequenas coisas. Você vai me perguntar algo. Existe algo chamado blading. É quando você está de lado falando com alguém, o que acontece sempre. Hoje, por exemplo, você me perguntou algo na geladeira e eu percebi que você estava ansiosa. Então, parei de fazer blading, virei para você e disse, é algo que te interessa e eu me importo com você e com as coisas que você acha interessantes. Então, tempo de qualidade, foco, atenção, essas coisas são muito importantes para você. E eu acredito na sabedoria antiga quando as pessoas dizem isso. Então, se alguém diz que as mulheres precisam se sentir amadas para fazer sexo e os homens precisam fazer sexo para se sentirem amados, eu penso, isso faz muito sentido. Legal. O que devo fazer para me esforçar e garantir que você se sinta amada? Se você não recebe o sinal como eu, preciso garantir que eu te passe de um jeito que funcione para você. E onde você acha que a maioria das pessoas erra? Porque eu não acho que a gente seja anormal de nenhuma forma, no sentido de que o seu desejo sexual não é muito diferente do de muitos homens e o meu desejo sexual não é muito diferente do de muitas mulheres. Há muito conflito nisso. Infelizmente, os homens acabam buscando isso fora do relacionamento. Por que tantos casais caem nessa armadilha, mas nós não? Eu estou tentando conquistar meu próprio respeito muito mais do que estou tentando conquistar o seu ou de qualquer outra pessoa. Então, eu não te traio porque estou preocupado em ser pego. Não te traio porque perderia o respeito por mim mesmo. Eu também, essa é difícil. Mas, para quem conhece Daniel Amon, sabe que simplesmente existem vários receptores que as pessoas têm no cérebro para substâncias químicas como vasopressina ou ocitocina. Estou convencido de que tenho uma resposta muito intensa às substâncias químicas do vínculo afetivo. Então, quando eu crio um vínculo, eu realmente crio um vínculo. Isso realmente significa algo para mim. E o motivo pelo qual eu quero me comunicar e tudo mais é porque eu quero me sentir próximo de você. Então, eu não estou fazendo isso só porque, espero que isso funcione e faça ela se sentir próxima de mim. Quero me sentir perto de você e te trair me faria sentir distante. Aí eu penso, por que estou nesse relacionamento? Então, relacionamentos são feitos de concessões. E as concessões precisam ser em direção a algo que você valoriza tanto que o compromisso se torna um preço muito fácil de pagar.
A sensação de proximidade, a sensação de que estamos vivendo a vida juntos, significa tanto para mim que eu não trocaria isso por todo o sexo do mundo. E sexo é incrível. É algo totalmente cativante para mim. Mas isso não é tão importante para mim quanto sentir que sou seu parceiro e que estamos compartilhando a vida juntos. E eu me lembro, não lembro quando ouvi isso, mas ficou muito marcado para mim que o U2, a banda, era uma banda punk e acabaram mudando toda a imagem e tudo mais. E eles continuaram juntos e Bono ficou 10 vezes maior do que qualquer um dos outros e poderia ter seguido carreira solo, mas não fez isso. E como me contaram, alguém uma vez perguntou ao Bono por que ele não seguiu carreira solo e ele disse: "O experimento que estou fazendo é ver como é quando uma banda permanece junta para sempre." Quando eu te pedi em casamento, eu disse: "O experimento que estou fazendo é ver o que acontece quando duas pessoas se recusam a terminar e vivem a vida inteira juntas. Agora, é claro, nós temos regras. Se um traísse o outro ou acabasse o amor, terminaríamos. Não somos idiotas. Mas o objetivo é bloquear o máximo possível dessas saídas para que o seu instinto não seja: eu posso simplesmente acionar o paraquedas. O seu instinto é: ok, existe um caminho para passar por isso. Não está óbvio agora, mas eu vou encontrar esse caminho." Sempre abordamos as coisas a partir dessa perspectiva. Então, juntando tudo isso, eu sendo uma pessoa que responde muito a essas coisas com um alto grau de comunicação, nós querendo realmente compartilhar uma vida e ver onde isso vai dar. E você tem algo em que queremos que dê certo e estamos dispostos a fazer o que for preciso para que funcione. Isso foi tão articulado. Obrigada. Foi ótimo. Um dos momentos mais difíceis sexualmente para mim, na nossa dinâmica, foi quando tive graves problemas intestinais. Então, por um ano, eu mal conseguia ficar de pé. Eu mal conseguia me exercitar. Eu não conseguia comer. Eu estava 9 quilos mais magra do que estou agora. E então eu me lembro de pensar: isso é grande parte da sua motivação. Eu sei quem você é. Estamos juntas há muito tempo. Eu sabia o quanto o sexo era importante e sentia muita vergonha disso. E então, no final das contas, foi tipo: espera aí, você tem duas opções. Você pode sentir vergonha, se esconder e não perguntar para ele, só fingir. Mas, na verdade, isso é pior do que enfrentar, perguntar como você está se sentindo. Se eu puder ajudar com apoio moral, apesar de ter sido difícil para mim, lembro que falei: sei que não posso ser sexualmente ativa agora, mas como você está? Precisa de algo? Posso apoiar? Quer que eu escolha seu pornô? Lembro da gente conversar sobre isso para mostrar que ainda importa para você. Não quero ignorar. E lembro bem dessa conversa. E aí, obviamente, isso nos leva ao pornô, onde a gente já tinha conversado sobre pornô e coisas assim. Muitos recorrem ao pornô em vez de buscar suas parceiras. E as mulheres sentem que os padrões ficaram altos demais. Quando a gente se conheceu no nosso primeiro encontro, uma das primeiras perguntas que você me fez foi se eu acreditava em Deus. A segunda pergunta que você fez foi se eu assistia pornô. E eu lembro de pensar: que tipo de homem é esse? Tipo, eu lembro, eu te amo tanto. Foi tão diferente, tão refrescante. Então, fala comigo sobre pornô. O que você acha que atrai tantos homens? Se as pessoas entendem alguém que come demais ou come por estresse ou algo assim, então elas deveriam entender imediatamente por que alguém recorre ao pornô. O motivo pelo qual as pessoas comparam o desejo sexual à fome é exatamente esse. É realmente um impulso biológico. Então, primeiro, eu não tenho tendência ao vício. Então, eu nunca vou gostar mais de pornô do que da minha esposa. Mas o pornô realmente, como qualquer encontro sexual, libera certos químicos que fazem você se sentir muito bem. E então, se as pessoas têm tendência ao vício, se elas estão presas em um ciclo de estresse e precisam de algo para tirar a mente disso, o pornô pode ser o vício preferido delas. Algumas pessoas bebem, algumas pessoas comem, algumas pessoas fazem sexo. Tipo, existe um impulso biológico que eu tenho e eu posso satisfazê-lo. Isso esconde que tenho outra coisa que não está indo bem e não consigo aliviar. Então, essa é a coisa na qual eu me apoio. Agora, eu me lembro de quando eu trabalhava 120 horas por semana e pela primeira vez me vi realmente emocionalmente desregulado e queria alterar minha neuroquímica de alguma forma. E eu pensei: uau, é assim que as pessoas comem demais, assistem pornografia, seja o que for, e eu fiquei tipo: uau, ok, agora eu entendo. Eu entendo que há uma parte da sua vida que está causando uma desregulação emocional. Há outro lugar onde você pode sentir exatamente o que deseja. Para alguns, isso é pornografia, mas analisando pela biologia, acredito ser a resposta certa.
Então eu sou muito consciente de mim mesmo. Eu tenho regras na minha vida, então, desse ponto de vista, mesmo que você realmente estivesse passando por alguma coisa, eu sou tão consciente da bioquímica da intimidade, desse toque, do carinho, de se abraçar, de segurar um ao outro. Precisamos continuar fazendo isso mesmo sem conseguir transar. E aí, para qualquer um que queira entender como eu consegui ter paciência durante um período tão longo, tem uma frase que vai soar estranha vindo de mim, mas se não fosse pela graça de Deus, poderia ser eu. E eu sei muito bem que vamos alternar quem enfrenta as tragédias, e às vezes vai ser você, às vezes vai ser eu. E eu te fiz passar por 8 meses em que trabalhei 120 horas por semana. Eu estava tentando alcançar um objetivo de negócios e deixei isso tomar conta de tudo. Mas mesmo assim foi tipo, esse é um problema que eu criei. Eu posso sair disso. E então você trabalha para conseguir sair dessa situação. Mas isso não significa, como você me disse, que não deixou cicatrizes. Então, estar ciente dessas coisas e pensar, ok, eu sei que em algum momento vou ser eu que vou passar por essa dificuldade. E se você estiver chateado comigo e piorando essa situação difícil, isso é horrível. Então, não quero fazer o mesmo com você. E também, todo o crédito é seu. Mesmo no auge de tudo aquilo, você me dizia, ninguém gosta de alguém que reclama o tempo todo. Então, você era brincalhão e fazia piadas. E eu ficava tipo, ei, mas está tudo bem? E você dizia, não quero falar sobre isso agora. Vou mencionar isso outra hora. Mas agora, eu só quero brincar. Só quero me divertir. Por favor, não pergunte como estou. Eu só quero me divertir. E isso sempre me lembrava de uma frase do Stephen Hawking. E para quem não o conhece, ele não conseguia mexer nada. Ele era preso a uma cadeira de rodas, sem conseguir segurar a cabeça ou falar. E ele disse, ninguém vai te ajudar se você não se ajudar antes. Pensei, uau, isso é muita autoconsciência. Outra coisa que eu acho importante, enquanto a gente falava sobre sexo, foi a gente conversar sobre, tipo, na verdade, quanto sexo você quer. E conversando regularmente entre si. Então, agora já estamos juntas há 25 anos. E recentemente eu fui falar com você porque pensei, ela não tenta mais tanto comigo quanto costumava tentar. Então, para assumir a responsabilidade, eu fui até você e falei, ei, está tudo bem? Quero ter certeza, tipo, tem algo que estou fazendo? Posso melhorar? Você precisa que eu, me esforce mais? O que está acontecendo? Você foi muito doce e disse, sou um homem mais velho, meu desejo sexual mudou. Mas nós conseguimos conversar sobre isso. Acho que muitos casais e pessoas em relacionamentos presumem que o outro está bem até que comece a reclamar. Acho mais eficaz fazer essas checagens antes da reclamação, pois assim a pessoa se sente vista e ouvida. E aí você tinha falado sobre as concessões. Vamos ser honestas, quando eu fiz 45 anos, meus hormônios mudaram completamente. Entrei na perimenopausa. Então esse é mais um passo em que sua libido muda. Seu corpo está mudando, seus hormônios estão mudando. E se os casais conseguirem navegar continuamente pelas suas necessidades, seus desejos, suas vontades, sem transformar isso em exigências, mas apenas colocando tudo na mesa e permitindo que a outra pessoa corresponda, eu acho que isso foi algo que a gente realmente fez muito bem. Toda essa questão da perimenopausa, onde você e eu conversamos sobre isso antes de acontecer, a gente sabia das estatísticas. Dissemos, ok, isso vai acontecer. Só tenha em mente que as taxas de divórcio realmente disparam durante esse período. Isso vai estar ligado aos seus hormônios. Eles vão fazer você sentir coisas diferentes. E as pessoas não prestam atenção às mudanças previsíveis para que tenham um plano de como vão lidar com isso. Acho que é aí que muita gente acaba se complicando. Quero dizer, nossa, eles são tão verdadeiros, são apenas estatísticas e dados. Eu não luto contra eles. Eu meio que só penso, ok, eles são verdadeiros agora. O que eu vou fazer a respeito disso? Mulheres na perimenopausa e menopausa têm maior chance de divórcio. Vamos ficar atentos. Que Deus te abençoe por ter lido o livro sobre menopausa. Uma das maiores taxas de infidelidade e abuso acontece quando a mulher engravida. Essa é chocante. Grávida. E claro, durante o primeiro ano do bebê. De novo, nós não temos filhos, então nunca passamos por isso. Mas eu olharia e diria, caramba, amor. Os índices disparam. Por quê? Quais teorias existem? Qual é a hipótese? O que faremos para contornar isso? Não quero ser uma estatística.
Então, acho que é isso que eu realmente queria fazer hoje. Pegar todas as coisas que são difíceis para os casais superarem, estatisticamente falando, e passar por como conseguimos lidar com isso. Porque, obviamente, não temos um casamento perfeito. Ainda discutimos e ainda temos coisas que ainda discutimos sem consenso. Mas obrigada por passar por essa lista, porque eu realmente acho que isso pode, espero, ajudar outras pessoas que possam estar passando por dificuldades. Sim. Mais uma estatística rápida sobre sexo. Então, desejo espontâneo, basicamente, é aquela vontade que surge do nada. Está presente em cerca de 75% dos homens e apenas 15% das mulheres. Uau, tô muito surpreso. Mesmo pensando nisso, a forma como lidamos e pensamos sobre sexo é muito diferente. Comunicar, conversar, entender, estabelecer limites e pontos inegociáveis. Querer que a outra pessoa vença, sério, não posso enfatizar isso o suficiente. Então, há coisas que eu sei sobre você que te deixam animada sexualmente e que pra mim tanto faz. Eu realmente não me importo. Tipo, eu fico animado pra fazer uma coisa que eu sei que você adora. E se as pessoas pudessem fazer isso, tipo, como isso mudaria as coisas pra você se você simplesmente pensasse, ah, eu sei que essa pessoa realmente ama isso, eu vou fazer isso. Pode ser beijos no pescoço. Sting costumava brincar que o sexo durava 8 horas e por muito tempo as pessoas acreditaram e pensaram que eles realmente faziam isso. Ele dizia, vocês estão malucos? Ele dizia, estou falando de um pouco de flerte no supermercado. É aquele sussurrar um eu te amo no ouvido durante o café da manhã? Mais tarde naquela noite, por fazer sua mulher se sentir amada, apreciada e no centro das atenções, é que acontece o sexo. Sempre achei isso genial. Então, se as pessoas não fazem coisas assim, tipo, como eu vejo essa experiência pela perspectiva do meu parceiro, elas vão ter problemas. Certo. Uma última estatística sobre pornografia. Vamos ouvir. Cerca de 12,2% dos homens de 16 a 24 anos consomem pornografia diariamente, ou quase diariamente, contra apenas 1,2% das mulheres nessa idade. Sim, essa diferença não surpreende. Algumas pessoas têm conflitos sobre pornografia quanto assistem e quem faz o quê. Recomendo fortemente que homens e mulheres leiam o livro A Billion Wicked Thoughts. Este livro detalha a diferença entre pornografia para homens e para mulheres. 50 Tons de Cinza é pornografia voltada para mulheres. Sim. Tipo, os vídeos são quase exclusivamente para homens, mas o mercado de romances, que é melhor entendido como pornografia para mulheres, é enorme. Então, as mulheres também querem sentir a jornada de viver aquilo que acham excitante, do mesmo jeito que os homens querem aquela neuroquímica dos estímulos visuais. É só que é uma experiência muito diferente em termos do que excita cada um. Eu amei 50 Tons de Cinza. Certo, então agora passando para os papéis de gênero masculino e feminino. Isso. Então quero começar dizendo que eu fui ao seu programa e você foi ao meu. Isso foi há alguns anos. Os comentários sobre você ir ao meu programa porque você é um homem confiante. Todos diziam, meu Deus, a Lisa é casada com um narcisista, alguém precisa salvá-la. Resgatem ela. Fuja. Eu realmente recebi um comentário. Lisa, fuja. Eu participando do seu programa. Ainda tínhamos nossa dinâmica, tudo era normal. Seus comentários eram, a gente vê quem manda na família, você é o corno manso. Qual era a frase mesmo? Um corno manso. Você é um corno manso. Isso é exatamente o que pessoas que pensam assim diriam. Sim, sim. Então, o mesmo casal, a mesma dinâmica continua de um lado. Você é a tóxica. Você é o problema. Ai, meu Deus, a Lisa precisa fugir. Vim ao seu programa porque sou uma mulher confiante e independente. Ai, meu Deus, a Lisa controla tudo. Então, essas são interpretações bem claras de mim e de você na mesma dinâmica. Como uma mulher independente e confiante, eu posso ser casada com um homem independente e confiante. Muita gente acha que essas duas coisas não podem coexistir. Então, como você consegue lidar com o fato de ser casado com uma mulher de personalidade forte, com opinião própria, e ainda assim ser o chefe da casa, que foi o que combinamos, que você lidera a família? Você agrega valor. Isso faz toda a diferença. Eu não preciso te agradar só por agradar. Nós temos habilidades muito diferentes. Somos bons em coisas diferentes e somos iguais. E isso foi uma grande vitória. De novo, voltando ao motivo de sermos tão bem-sucedidos. E nos negócios, é muito fácil de explicar. Eu sou o líder visionário e você é o responsável pela execução e pelas operações. E toda a história de negócio, as pessoas entendem que você precisa dessas duas coisas, esse yin e yang.
É mais difícil expressar isso em um casamento, mas um casamento precisa dessa mesma dinâmica. Você precisa de pessoas que juntas formam um todo e individualmente ainda são fortes e muito capazes. Quando se unem a alguém que supre suas lacunas, conseguem realizar algo extraordinário. Mas você tem que respeitar os dons que a outra pessoa tem, querer que ela brilhe quando for a vez dela brilhar, não se sentir inseguro por ela ser melhor que você em certas coisas. E então, eu acho que uma grande parte disso vai ser encontrar uma maneira de se valorizar pelo que você faz bem. Então, eu estou bem ciente de que consigo enxergar além do que outras pessoas conseguem. Eu tenho uma disciplina, uma tenacidade e uma obsessão que podem mover montanhas, mas também sei que começo a mover esta montanha, depois aquela montanha e depois outra montanha. E aí, nenhuma das montanhas realmente é movida. Então você chega e traz esse senso de realidade dizendo, espera um segundo, em qual dessas queremos realmente focar? Certifique-se de colocá-las em ordem de prioridade. Se você ceder a mim e me deixar correr atrás de tudo que me empolga, não conseguimos criar impulso. Então, se você discutir comigo sobre para onde devemos ir e eu discutir com você sobre como devemos chegar lá, isso sempre vai ser um pesadelo. E, obviamente, isso são generalizações, mas isso funcionou muito bem para nós ao percebermos: a outra pessoa também deve querer brilhar. Estou com essa pessoa porque a considero um ser humano extraordinário. E com o tempo, nós realmente vimos, repetidas vezes, no que cada um de nós é bom. E isso faz muita diferença. Agora, não atrapalha o fato de eu ser bom em algo que a sociedade espera que os homens sejam bons. Eu sou bom em liderança, eu sou bom em tenacidade, tenho boa resistência física e eu tenho muito orgulho disso. Isso significa muito para mim. Você também me recompensou por ser bom nisso. Apesar de não ser facilmente influenciável, sei que somos tanto o grito quanto o eco. Somos o que fazemos e o que dizem sobre nossas ações. Então, sim, ser bom em algo que parece tradicionalmente masculino não atrapalha, mas o fato de eu ter um temperamento muito aberto ao feminino, influenciado pelo fato de que tenho uma resposta muito intensa à vasopressina e à ocitocina, criar laços realmente significa muito para mim. Essas coisas, eu sou hiperconsciente das minhas próprias emoções, tanto do que estou sentindo quanto do porquê estou sentindo. Tipo, eu sou um comunicador de alto nível. Essas coisas, mesmo sendo tradicionalmente femininas, ajudaram no relacionamento. No seu temperamento, você é muito estável. E eu agradeço, dou graças aos céus por isso todos os dias. Então, sempre dissemos que você tende para o masculino, eu tendo para o feminino. E como estamos mais próximos do meio, tem sido muito fácil para nós lidarmos com isso. Se qualquer um de nós estivesse nos extremos, acho que teríamos um problema maior. É verdade. Agora vamos falar sobre como você conseguiu lidar com a mudança, porque eu era uma dona de casa. Eu colocava suas roupas, eu limpava, eu cozinhava. Tipo, eu era o que você consideraria uma esposa tradicional. E aí, aquela ideia maluca que você teve. Vamos começar uma empresa de barras de proteína. Eu ia ajudar, ser a ótima esposa grega que só ia ajudar o marido. Mal sabíamos que a empresa iria crescer 57.000%. Passei de apenas ajudar a enviar uma caixa do chão da sala para realmente ajudar a construir toda a empresa, o departamento de envio e tudo mais. Passei de dona de casa para parceira de negócios em tempo integral devido a muitas mudanças. Claro. Essa foi uma transição muito difícil para nós lidarmos. Me diga qual foi a coisa mais difícil para você, porque duas coisas poderiam ter acontecido. Eu poderia ter ficado em silêncio por toda a minha vida, porque eu pensaria que você me deixaria, e eu decidi que preferia ficar em silêncio e continuar com você. Sim. Ou eu digo isso e você responde: não era isso que eu esperava. Então, ou continua dona de casa ou te deixo. A terceira coisa foi o que aconteceu. Então, me conte sobre a terceira coisa. Como você acha que a gente lidou com isso sem cair nessas duas armadilhas, como outros casais? Bem, tudo se resume ao sistema de valores, então foi uma luta. Eu tive que conseguir te explicar o que eu não gostava. Eu lembro de dizer, eu não estou interessado em, e já já eu completo essa frase. Mas foi quando percebi que queria sua vitória,
Então, no final das contas, enquanto eu processava tudo isso, tipo, bom, isso é uma grande mudança, não foi para isso que eu me comprometi, essa não é a pessoa com quem eu me casei. Tipo, o que que eu faço com isso? Eu percebi que eu valorizava em qualquer homem que ele quisesse que sua parceira se tornasse a pessoa que ela deseja ser. Que um homem deve, por uma questão moral, elevar sua mulher. Vira uma questão de o que você quer e como posso te ajudar a alcançar isso. E isso não é ilimitado. Certamente existem limites que eu não estava interessado que fossem ultrapassados. E eu me lembro de ter dito para você: eu não estou interessado em ser casado com um homem. Você está ficando muito dura. Você sempre teve um lado mais masculino e agora está demais. Se você está em um ambiente onde está crescendo 57.000% e está trabalhando com vários homens muito grandes, fortes, agressivos, que cresceram na periferia, muitos dos quais estavam ou já estiveram em gangues ou fizeram parte do tráfico de drogas, tipo, esses não eram Condenados por crimes sexuais. nós tínhamos uma regra de que não importava se você tinha uma condenação por crime grave. O que importava era quem você queria se tornar e o preço que estava disposto a pagar para chegar lá. Foi um período extraordinário em nossas vidas. Eu nunca voltaria atrás, mas isso teve consequências. A melhor instalação ficava em Compton. Havia consequências reais pelo tipo de pessoas que você precisava conseguir. Francamente, anime-se, mas faça com que elas te sigam. E você fez um ótimo trabalho. E ninguém que já trabalhou para você vai negar que você pode ser muito duro. E então você tinha que ser assim o dia todo, todos os dias. E no começo você tinha dificuldade para desligar isso quando chegava em casa. Então eu disse que não tenho interesse em um casamento com um cara. Eu entendo que você precisa canalizar toda essa energia masculina, mas você vai ter que encontrar uma maneira de separar isso aqui, porque primeiro, eu não vou brigar pela posição de liderança. Então essa foi a linha que eu tracei e eu disse no final das contas, para alguém liderar, alguém tem que estar disposto a seguir. O que a gente faz quando eu vejo de um jeito, você vê de outro e não tem uma terceira pessoa para desempatar, então agora estamos em um impasse. E olha, se não conseguirmos superar isso, tudo bem, mas há limites. Não vou ficar em um casamento sem amor, nem em um lugar com brigas constantes. Eu realmente não tenho interesse nisso. Dizemos, nunca fale sobre o T, pois ao discutir algo superficial, na verdade o assunto é outro. Nós ficamos muito bons em dizer, esse é o meu problema de verdade. Essa é a questão fundamental dessa discussão. E uma vez que conseguimos colocar tudo na mesa, aí é só uma questão de quais compromissos cada um de nós está disposto a fazer. Eu estou disposto a ser casado com um empreendedor? Você ainda acha que vale a pena me seguir? E se você não acredita, agora é a hora de desistir. No fim, eu disse, sim, eu estou interessado em ser casado com a pessoa que você quer se tornar. Você disse que ainda tinha interesse em me seguir. Tem muita coisa aí, mas o principal é que você não veio pra cima de mim. Você não desprezou o meu crescimento. Eu sentia que evoluí. Passei de uma mulher silenciosa por 8 anos, que nunca disse estar infeliz. Nunca te falei isso. Tudo isso é culpa minha. Depois comecei a desenvolver habilidades, construir um departamento, entender de logística, envio, gestão e liderança. E eu me sentia tão bem. Eu estava tão, mas tão orgulhosa. E você não estava tentando me diminuir, né? Acho que é isso que algumas pessoas fazem. Elas fazem comentários sarcásticos. Elas tentam reduzir e minimizar o crescimento dos outros para manter o controle. Você não fez nada disso. Você veio até mim e disse, ei, eu entendo. Isso me deixou mais à vontade. Entendo por que você precisou ficar mais dura com tudo isso que explicou, mas isso não funciona para mim em casa. E você foi muito clara e honesta ao dizer isso. Você não estava me atacando. E então essa segunda parte foi te ouvir, ouvir como você se sentia e depois decidir por mim mesma o que era certo para mim. Como você disse, eu não queria me trair de novo, já tinha feito isso por 8 anos. A última coisa que eu queria era me trair de novo só porque você pediu, pois isso prejudicaria ainda mais nosso relacionamento e dinâmica. E eu lembro de pensar assim, eu realmente gosto de ser delicada perto de você. Eu realmente quero que você lidere. Eu amo o fato de que você assume a posição de liderança. Eu me sinto protegida, eu me sinto segura, todas essas coisas. Então eu pensei, na verdade eu quero isso sim. E ainda me sinto incrível sendo forte e dominante no trabalho também. Agora, eu quero fazer os dois? A resposta é sim.
Legal. Como eu faço os dois? E foi aí que eu criei uma estratégia chamada efeito de transição, certo? Eu entrava no modo forte com minhas joias, meu cabelo e minha maquiagem, como se eu estivesse me preparando para a guerra, se é que você me entende. E aí eu volto do trabalho e faço o oposto. Eu coloco um pijama fofinho, prendo o cabelo, e isso se tornou a minha transição para então ficar mais leve em casa. Mas tudo isso veio de você não criticar e ainda assim deixará espaço para ajustes, para mudança, para comunicação. Acredito que esses foram os principais fatores que, na minha posição, permitiram navegarmos entre a energia feminina e masculina na nossa dinâmica. Muito bem colocado. Agora quero falar de tarefas domésticas, porque são uma questão. Tem tantos vídeos sobre isso, tem muitos vídeos. A gente assiste vídeos toda noite juntas, é a nossa diversão. E a gente vê esses vídeos de mulheres reclamando que seus maridos não ajudam nas tarefas de casa. Agora, eu e você tivemos uma conversa tão longa, tipo, quase uma discussão logística também, além de uma conversa sobre sentimentos em relação às tarefas domésticas. Nunca tivemos isso de verdade. Hoje, discussões viralizam na internet sobre mulheres sentindo que precisam ser mães dos maridos, que não fazem nada, enquanto homens acham que são tratados como crianças. Agora existe uma dinâmica estranha entre o masculino e o feminino na internet. Vamos falar sobre tarefas domésticas. Quando nos casamos, conversamos sobre qual seria a nossa dinâmica. Acho que você tinha lido um artigo com Steve Jobs, onde ele dizia que conseguia fazer muito em um dia porque não tomava decisões pequenas, como escolher roupas, por isso usava sempre blusa de gola alta preta e jeans. Você trouxe isso para mim e disse: amor, e se a gente se unisse? Eu fazia toda a limpeza, cozinhava, preparava sua comida, você acordava e as roupas estavam ao seu lado, ia para a academia, voltava e as roupas já estavam na saída do banho. Você não se preocupava com nada. Essas tarefas eram parte do que me manteve presa por 8 anos, porque eu pensava, meu Deus, agora eu faço parte da máquina. Mas quando me tornei sócia na Quest e, obviamente, depois na Impact Theory, tivemos que lidar com isso. Eu disse, eu não quero fazer as tarefas o tempo todo, eu vou entrar em colapso, eu fisicamente não consigo fazer isso. Tivemos uma conversa transparente. Não sei se as pessoas sabem o quanto você faz em casa, você faz bem mais do que eu. Se compararmos o que você assume no trabalho e em casa, fica claro que você carrega mais do que eu. Como você faz para não guardar ressentimento contra mim? Tipo, muitas pessoas na internet agora estão simplesmente ressentidas com seus parceiros. Normalmente, é a mulher que fica ressentida com o homem, mas como você não ficou ressentida comigo? Tudo se resume ao sistema de valores. Uma grande parte de eu conquistar meu próprio respeito é sempre carregar o maior peso, porque eu acredito que é isso que os homens devem fazer. Os homens devem carregar mais peso. E você me recompensa emocionalmente através do meu linguagem do amor por fazer isso. E se isso não fosse reconhecido por você, se eu não me sentisse apreciado por você, se eu não sentisse que você me valoriza, por trabalhar tão duro quanto eu trabalho, por colocar a família em primeiro lugar, por estar sempre tentando fazer o certo, por você e por nós e, obviamente, pela família estendida, eu ficaria ressentido. Mas como me sinto reconhecido e apreciado por essas coisas, então é fácil. E eu estou fazendo algo para agradar a pessoa que mais me importa no mundo e fazer essas coisas e ser visto e fazer você me olhar como um super-herói. É triste que isso venha desse casal que implodiu publicamente, mas me marcou quando Will Smith disse que faz muitas coisas só para que a Jada o olhe daquele jeito. E eu pensei, eu sei exatamente de que olhar você está falando. Grande parte do que faço é para que você me olhe assim. Uau, como conseguiu isso? E eu vivo por isso. É uma sensação incrível. Eu, novamente, com citações religiosas, não reze por uma carga mais leve, mas por ombros mais fortes. É assim que levo minha vida. Não busco me livrar das coisas ou fazer menos, mas ser mais forte. Quero fazer mais, me esforçar mais e ir mais longe. E eu faço essa jornada por mim. E se nisso você também me valoriza por fazer essas coisas, por me esforçar, carregar peso e tudo mais, então é incrível e me sinto ótimo. E também tem coisas com as quais eu não me importo. E eu vou te dizer, eu não vou fazer isso. Eu não me importo com isso. Isso é coisa sua. Se quiser fazer, tudo bem. Não estou pedindo e não me importo se não fizer. Então eu não vou fazer. Se você quiser fazer, vá em frente. Eu não vou dificultar a sua vida.
Mas, por exemplo, eu nunca penduro minhas roupas. Coloco elas em um banco. Agora temos sorte, pois a faxineira sabe que deve pendurá-las. Se não tivéssemos faxineira, eu colocaria elas no banco. Se quiser pendurá-las, fique à vontade, mas eu não farei isso. E porque eu contribuo de outras formas, você sempre foi extremamente respeitosa. Tem uma coisa sobre a qual ainda discordamos até hoje, e eu entendo isso. Consigo explicar o seu ponto de vista. Posso até fazer parecer que é minha posição, mas isso realmente ainda causa atrito no nosso casamento. E quando você olha para isso, são apenas valores. Tenho valores ligados à eficiência. Não penduro roupas porque não vejo utilidade e não quero gastar tempo com isso. O fato de parecer bagunçado não me importa, não poderia me importar menos. Então, para mim, se eu sei onde está e posso pegar na hora que eu precisar, e é a 7ª camisa da pilha no banco à esquerda, literalmente não importa, desde que eu saiba onde está. Então, Mas o conflito é, que para você bagunça é igual a ansiedade. Existe uma falta de ordem que te incomoda de uma forma fisiológica. bem, teve aquele estudo que saiu que basicamente disse que causa pelo menos o dobro, eu acho, dos níveis de cortisol em mulheres do que em homens quando a gente vê com os próprios olhos a bagunça. Sim. É assim que eu me sinto, tipo, literalmente eu me sinto estressada. Não consigo focar, não consigo me concentrar. Então, para o público, eu vou dizer que em coisas assim eu estive disposto a ceder. E vou dizer, fico feliz em colocar isso em uma caixa. E só, por favor, não mexa na caixa. E então, um dia, eu movi a caixa. Então, isso foi uma ótima solução até que eu estraguei tudo, sendo bem honesta. Desde o primeiro dia em que te conheci, você sempre foi bagunceiro. Tivemos a ideia da caixa e você foi muito fofo. Eu sugeri. E se eu colocar todas as suas coisas em uma caixa ao lado da sua cama? E assim, cada bugiganga, cada coisinha que por algum motivo você quer guardar, até uma caixa vazia, você pode colocar nessa caixa grande. Um dia as pessoas viriam aqui, então mudei a sua caixa de lugar. Desculpa. Mas, sendo bem sincera, você ficou brava. Eu entendo porque chegamos a esse lindo compromisso. Compromisso. Eu basicamente consegui o que eu queria e você ficou com uma caixa. E então eu realmente acho que foi um pouco atrevido e um pouco desrespeitoso mexer na sua caixa. E obviamente, olhando para trás, eu sei disso agora. Veja, isso é importante porque estamos dando às pessoas um vislumbre do nosso relacionamento. Mas se a gente realmente quiser ser útil para as pessoas, elas precisam entender que a quantidade de problemas que você resolve na minha vida é enorme. Então, seja porque eu não preciso pensar em comida, a comida simplesmente aparece. De novo, nós somos muito privilegiados, mas eu não preciso me preocupar com isso. Eu costumo chamar meu armário de armário mágico porque ele simplesmente está sempre cheio de tudo o que eu quero. E se tem algo novo que eu quero experimentar ou qualquer coisa assim, eu só te falo e você resolve para mim. Não seria verdade dizer que não há atrito nisso, pois só me importo com a eficiência ao escolher onde colocar as coisas. Isso realmente te incomoda. Então tentamos um meio termo. Eu entendo, especialmente por ter ansiedade alta. Não quero te provocar, nem faço isso de propósito. Então a gente tenta limitar as coisas, mas tem sido interessante perceber que existem certas coisas que simplesmente qualquer um de nós, o você geral, vai esbarrar e pensar: essa aqui eu não consigo superar. Ah, com certeza. Tipo, isso vai ser um problema até o fim dos tempos. E então, Tipo, eu deixando as facas pra cima. eu nunca vou entender isso. Isso é muito doido. Você já levou pontos. Você já levou pontos e ainda deixa as facas viradas para cima. Agora temos facas estranhas que ficam equilibradas de costas, mas consigo ver isso do outro lado da sala. Eu literalmente vou até você e digo: vira de lado. Toda vez eu fico tipo: o que ela tá fazendo? Não. De jeito nenhum, está perfeito. Então, nós dois temos nossas coisinhas que, por algum motivo, fazem a gente reagir tão forte que não tem como não sentir aquilo. E por isso vamos continuar fazendo isso assim para sempre. E é por isso que eu sempre penso no nosso casamento no geral, no geral. Então, qualquer pessoa assistindo isso deve assumir que temos pontos de atrito. Existem coisas sobre as quais discutimos, com certeza. No geral, somos estáveis e nos comunicamos bem, superando pequenas coisas. Então, quando discutimos, acaba pensando que isso é por causa de uma caixa. No final das contas, você consegue relevar porque pensa: bom, a quantidade de coisas que acertamos, que me fazem sentir do jeito que eu quero, que são encorajadoras e amorosas, é algo esmagador em uma das categorias. E sim, existem essas pequenas coisas aqui, mas no panorama geral elas são bem pequenas.
Esse seria o meu conselho para as pessoas. Tipo, não busque a perfeição, busque uma abundância ridícula do lado positivo. Era isso que eu ia dizer. Acho que o que acaba acontecendo com o tempo, quando os casais estão juntos há muito tempo, é que isso começa a diminuir. E é quase como se fosse para o outro lado. Então a abundância começa a diminuir, diminuir. Você faz todos esses sacrifícios, isso vai caindo, e aí o ressentimento só cresce e cresce. Agora a balança pesa para o outro lado. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar ao que você disse, porque foi muito certeiro, é que a gente faz isso, mas faz regularmente. Porque, de novo, já estamos juntos há 25 anos, planejo que fiquemos juntos por mais 25 anos até o fim de nossas vidas. Comprei o cartão de 50 anos para você, preciso cumprir isso. Você comprou no nosso primeiro aniversário de casamento e me deu um cartão dizendo Feliz aniversário de 50 anos. É assim que pensamos sobre isso. E tudo isso junto significa que você vai mudar. E então, o último ponto que eu gostaria de destacar com isso é que nós já tínhamos estabelecido as tarefas. Tipo, quem vai limpar, quem vai cozinhar, quem vai alimentar os cachorros. Na prática, em termos logísticos, eu nunca quero ser uma daquelas mulheres, amor, que fica reclamando em vídeo que o marido não faz nada e blá blá blá. Nunca tivemos esse problema porque sempre conversamos e organizamos tudo como uma lista de tarefas. Quem faz o quê e assim refinamos tudo. O problema é que isso muitas vezes é dito como se fosse definitivo, parecendo que será assim para sempre. Primeiro, sair de dona de casa para parceira de negócios já foi uma transição e começamos a conversar sobre tarefas e afins. Essa última transição foi recente e não lembro quem estávamos entrevistando. Entrevistamos a mesma especialista em relacionamentos e você ouviu ela dizer que, como mulher, gosta de alimentar o marido. Percebeu que isso era algo de que agora sentia falta. Isso foi algo que você veio até mim e conversou comigo sobre. E eu te amo tanto por isso, porque isso me deu a oportunidade de estar presente para você. Se você não tivesse me contado, teria ficado em silêncio e eu não poderia ter estado presente. Quero aplaudir sua atitude, foi muito importante. Se qualquer outra pessoa puder fazer isso em casa agora, isso pode literalmente mudar o nosso relacionamento. Vá até eles com gentileza, peça educadamente o que você gostaria e seja específica. Você disse, quero que antecipe minhas necessidades. E eu pensei, o que isso quer dizer? Você disse, bom, com comida, tipo, sim, eu deixo seu armário cheio de lanches, mas almoço, café da manhã, essas coisas eu não faço mais. Não penso mais nisso, nem cuido mais disso. Você disse, de vez em quando, se você pensasse em mim, isso me faria sentir bem. Eu disse, ok, mas o que você quer dizer? Eu realmente preciso cozinhar para você? Ou posso só? Eu fiquei tão cansada, brilhante. Foi brilhante. Porque é isso que penso. Você diz, pedi isso, acho que estou presente, mas não estou. 3 meses depois penso, sou uma boa esposa. Ele pediu algo, eu fiz. E você está aí pensando, eu já falei para ela. E por 3 meses, literalmente, ela não mexeu um dedo. Ela só pede comida para mim, mas não faz. Sim, perguntei se precisava que eu fizesse, você disse que não. Então falei que pediria pelo Postmates e você concordou. Achei ótimo. Mas aí eu perguntei, você precisa que eu coloque no prato para você? Ou posso deixar na porta da frente, numa sacola? E você disse, não, se deixar na porta da frente, eu nem vou saber que está lá, porque eu fico no meu próprio mundo, então eu não vou perceber. Se você puder colocar nesse lugar aqui, aí vai ser ótimo para mim. Desde então, não faço isso todo dia, mas quando sei que terá um dia corrido, dou um jeito e coloco sua comida no lugar certo. O motivo pelo qual essa história foi tão importante é que a gente foi a fundo. E a gente foi a fundo depois de 25 anos de relacionamento, porque era uma coisa nova sobre a qual estávamos pensando, colocando em prática e a qual estávamos nos ajustando. Você foi tão durão outro dia. O que eu diria? As pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender. Tipo, esse é um daqueles momentos em que eu me sinto tão valorizado e compreendido. Então, eu tive uma live cedo e você sabia que eu tinha um dia cheio. E literalmente, enquanto eu pensava comigo mesmo, quando é que vou ter tempo para fazer comida? Vou acabar ficando com fome hoje. Isso fica pairando sobre a minha cabeça como um balão de pensamento. E você aparece com um prato de comida e diz, olha, eu sei que você vai ter um dia louco hoje. Então, eu fiz o seu café da manhã. E eu fiquei tipo, nossa, foi tão perfeito. E você faz isso de vez em quando. E porque você faz isso justamente no dia em que é necessário, e nem é algo aleatório, é extraordinário. Mas quando é assim, não é só uma surpresa, mas acontece justamente no dia em que eu realmente preciso. Isso faz toda a diferença. Obrigada, vou aceitar. Também me senti bem fazendo isso e sempre vou aparecer para meu marido. Isso foi porque você tinha expressado.
E como essas pequenas nuances e tudo o que realmente vimos, Isso foi articulado há mais de um ano. Então, não foi como se eu pedisse na segunda e você entregasse na terça. Você faz isso naturalmente desde então. porque você também faz isso. E essa é a questão nos relacionamentos, tem que ser dos dois lados. Então, se você estivesse sempre só recebendo, recebendo e recebendo, isso seria um grande problema no nosso relacionamento, porque eu sentiria que era só de um lado, mas não é assim. Então, eu acho que é super importante articular isso, ser direta, ser honesta e, como parceira, estar aberta a isso. E se as pessoas conseguissem acolher sua parceira com tudo o que falamos hoje, com todas as diferenças, ainda assim dá para ter um relacionamento incrível. Não é fácil, né? Nós trabalhamos muito para isso. Então, Bem colocado. tudo bem. Então, sobre papéis de gênero, você acha que teria funcionado se eu continuasse masculina? Acho que seu temperamento tende ao masculino, o que considero muito benéfico. Sou muito grato por isso. Se você tivesse continuado firme, se tivesse decidido, não, 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 eu vou ser quem vai liderar e não vou mostrar deferência à sua liderança. Isso não é sustentável. Certo. Tenho uma pergunta da comunidade, resultado de uma enquete feita na minha live no YouTube. Se alguém quiser participar ao vivo, faço de tudo. Homens e mulheres gostam. Faço isso toda quinta-feira, então venham participar. Mas eu faço uma enquete e eles podem escolher uma pergunta ou fazer uma pergunta que é selecionada. Então, essa é uma pergunta que veio da Charlotte63T7Q. Qual é o seu segredo para continuar tão apaixonada depois de todos esses anos? O amor é biologia que é reforçada pelo comportamento. Eu sei que isso não é nada sexy, mas espere, as pessoas realmente querem entender. Então é como se eu dissesse: meu Deus, você é aquilo que você repete. O cérebro vai justificar qualquer emoção que você sentir. Então, se você pensa: meu Deus, eu adoro ver minha esposa, isso é incrível. Se você repete isso, seu cérebro entende que é importante quando sua esposa entra. Como eu entendi isso cedo, eu pensei: toda vez que eu pensar algo positivo sobre você, não só vou dizer, mas vou dizer com a intensidade que eu sinto, porque quero reforçar isso. Eu quero que o nível de entusiasmo que eu sinto quando você simplesmente entra em um cômodo fique gravado no meu cérebro. Não estou fingindo nada, estou reforçando o que já está lá. E eu simplesmente criei o hábito de reforçar, 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 para que, em um nível fisiológico, só de me surpreender ao ver você em um cômodo, eu fico animado e feliz em te ver, porque eu já reforcei isso tantas vezes. Ah, Desde o início do nosso relacionamento, decidi que, em vez de te criticar, te elogiaria. Sempre que uma crítica vinha à mente, eu pensava: o que em você me impressiona? Tinha que ser verdadeiro. Nunca fingiria, só pensava: agradeça a ela por isso ou aquilo. E então, ao reconhecer constantemente: se toda vez que eu tiver um impulso negativo, eu ceder a ele, isso vai se tornar o que mais vai se destacar na minha cabeça. Se forem coisas positivas, essas serão as que vão se destacar na minha mente. E então, tudo aquilo que a gente falou, manter nossa vida sexual ativa, é incrivelmente importante. E você sempre sentiu muito fortemente que a gente não deveria virar apenas colegas de quarto. E quando você estava doente, isso era algo muito importante para você. Você dizia: eu não quero sentir que somos apenas colegas de quarto. Então, encontrar maneiras de manter a chama sexual acesa, tudo isso era realmente importante. A comunicação, querer que o outro vença, estabelecer uma dinâmica que funcione para nós dois, apoiar um ao outro, estar presente quando o outro cair. Quero dizer, há tantas coisas que mantêm esse sentimento de amor vivo, mas se eu realmente tivesse que resumir a uma coisa só, seria aquela primeira coisa. A questão é: qual chama você vai alimentar? Você vai alimentar a chama da sua frustração ou vai fazer de tudo para apagá-la? Comunicar, superar, seguir em frente, mas de verdade eu preciso extinguir essa chama. Sentimentos positivos ficam ainda mais fortes, como se você jogasse gasolina neles. E uma das coisas mais importantes da minha vida é entender que qualquer nível de entusiasmo que eu repetir, meu cérebro vai fixar. E cara, isso valeu muito a pena. Querido, muito obrigada por ter vindo. Obrigado por me receber. Eu entendo que seu público vai surtar nos primeiros 12 minutos, mas se eles aguentarem depois disso. Bem, eu te amo. Muito obrigada por fazer isso. Claro, você sempre esteve disposta a estar ao meu lado, mesmo quando era difícil.
Sempre. Gente, esse homem aqui é o meu ser humano favorito em todo o mundo. Faço tanto conteúdo sobre homens manipuladores porque o anterior era exatamente assim. Se eu não tivesse largado aquele idiota, não teria conhecido o homem dos meus sonhos. Hoje quis trazê-lo aqui para falar das dificuldades, porque não foi fácil. Meu Deus, minha ansiedade estava altíssima, mas foi fundamental trazê-lo aqui porque quero falar sobre os desafios reais dos relacionamentos. Dificuldades reais, conversas difíceis, o vai e vem. Acredito que você pode superar isso. E espero que hoje, meu marido corajoso por estar aqui, tenha realmente nos ajudado a entender como isso funciona. Então, gente, por favor, eu realmente peço que vocês trabalhem a comunicação no relacionamento de vocês. E, por favor, me sigam. Apertem esse botão de seguir se ainda não seguem. E até a próxima. Seja a heroína da sua própria vida. Paz. Se você quer entender seu parceiro em um nível mais profundo e construir um relacionamento lindo juntos, que realmente dure com o tempo, então você precisa assistir essa entrevista aqui com o incrível Adam Lane Smith. Se ele for cheio de desprezo, raivoso, vingativo, passivo-agressivo, sarcástico, rosnando e desdenhoso,